Jornalismo Bandeirante. Medidas, ações, decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos e da China têm consequências no mundo inteiro. E consequências, inclusive, para quem não dá a menor pelota para o que está acontecendo lá, nos Estados Unidos ou lá na China. O fato é que o que essas duas nações decidem, fazem, essas coisas impactam o preço do petróleo, deixam o óleo diesel mais caro ou mais barato e, portanto, a produção de alimentos mais cara ou mais barata e, portanto, o transporte de mercadorias mais caro ou mais barato, produz desemprego, produz abertura de vagas, aumento ou redução de salário médio, afeta diretamente a vida das pessoas. Atinge o sistema de crédito, o câmbio e, portanto, com influência direta na inflação de todos os países. E, claro, é mais importante ainda quando estamos tratando das relações entre as duas potências. Trump e Xi Jinping se encontraram na Coreia do Sul, acertaram várias coisas, há um claro ar de acordo temporário que avançará ou não, dependendo de uma série de outras questões e circunstâncias. Mas o fato é que, na semana que vem, segundo Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o acordo deverá ser finalmente firmado. Semana que vem. Porque houve a conversa entre os dois presidentes, mas a formalização no papel, os termos dos acordos, tudo isso ainda passará pelas mãos de técnicos, mas já com a determinação política de Trump e Xi Jinping para a assinatura do que foi acordado. Aliás, o Scott Bessent, secretário de Tesouro, ele tem motivos pessoais para gostar de uma parte específica do acordo. A parte que trata da volta das compras de soja dos Estados Unidos pela China. A China, ela havia paralisado as compras de soja dos Estados Unidos. Deixou suspensa qualquer negociação que já estava bem encaminhada entre os produtores e os compradores chineses, produtores dos Estados Unidos. E essa conversa do Trump com Xi Jinping produz esse efeito imediato. A China volta a comprar soja dos Estados Unidos. Mas só na semana que vem, quando o acordo for assinado, é que se saberá se um pedido do Trump será atendido. Que a China compre pelo menos a quantidade que ela comprava antes. Pode ser mais, mas não menos. O Trump anunciou isso para os jornalistas como um pedido que ele fez. Mas é claro que na reunião não se tratou exatamente de um pedido, mas de uma condição. E o Bessent é produtor de soja. E os produtores de soja nos Estados Unidos estavam muito preocupados. Porque, assim como acontece com o Brasil, com a soja brasileira, o maior comprador da soja produzida nos Estados Unidos é a China. Disparado. Aliás, a China
de quem os Estados Unidos querem que o Brasil se afaste, que a Índia se afaste, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Há exceção em alguns setores industriais onde a maior parceria é com o México, mas porque empresas americanas produzem no México, dentro daquele acordo México, Canadá e Estados Unidos. E os produtores de soja ficaram preocupados, primeiro, porque a China, respondendo às tarifas do Trump, suspendeu essas compras e fez uma encomenda gigantesca de soja do Brasil e da Argentina. Tanto que quando o Trump socorreu a Argentina, produtores de soja e de carne nos Estados Unidos protestaram, dizendo: você está ajudando um país que está vendendo mercadorias que nós poderíamos estar vendendo para a China. E eles estão vendendo. E, claro, que a decisão de voltar a comprar soja dos Estados Unidos faz com que os produtores e os governos de Brasil e Argentina prestem atenção no que está acontecendo. Queiram saber se a China, de fato, comprará pelo menos a quantidade que ela comprava antes dos Estados Unidos, ou se vai comprar mais, porque isso pode afetar a demanda por soja brasileira e por soja produzida na Argentina. E, além disso, houve uma série de questões tratadas ali. É claro que muita gente, como é comum nos dias de hoje, né? As pessoas saem gritando quem ganhou, quem perdeu. Muitas vezes, sem observar a complexidade do que foi negociado e continuará sendo negociado. Então, muita gente diz: Xi Jinping deu um chapéu em Trump, porque ele não acrescentou nada novo, ele apenas voltou à situação anterior e obteve do Trump uma redução das tarifas. Mas não é tão simples assim. Assim como não é simples como o argumento de que o Trump saiu vitorioso. Houve concessões mútuas. Houve, desde o início, quando o Trump começou a mandar tarifas, e a China foi um dos alvos preferenciais, a resposta chinesa, sempre à altura, também impondo tarifas. Os Estados Unidos vinham com uma nova punição, suspensão ou ampliação da suspensão, que já havia desde o Biden, de exportação de produtos de alta tecnologia, inclusive exportação de semicondutores para a China. O que fez a China? Suspendeu, anunciou a suspensão da exportação de terras raras para os Estados Unidos e de outros minerais críticos, sem os quais parte importante, não só pela quantidade, mas pela relevância na economia dos Estados Unidos, parte importante do complexo industrial dos Estados Unidos sentiria um impacto tremendo, inclusive com alguns setores entrando em colapso. Até mesmo a indústria de armas seria atingida. Até mesmo a produção do moderníssimo caça F-35. Ele não pode ser construído sem esses minerais. E a China, não apenas pela quantidade de mineral que tem, e não só de seu território, a China tem acordo com todos os países africanos, com exceção de Ilhas Reunião, que na verdade é parte da França, todos os países africanos, e há empresas chinesas explorando minerais em grande parte da África. Já falamos aqui.
Falamos, inclusive, sobre a grave situação dos trabalhadores da República Democrática do Congo na extração de cobalto. E eles trabalham para empresas chinesas, ganham pouco, trabalham em condições insalubres, e aquela riqueza, que é de quem? Do povo congolês, não fica para o povo congolês. Uma ínfima parte da sociedade congolesa recebe a sua parte, o seu quinhão, e grande parte daquela riqueza produzida fica com essas empresas chinesas, fica com a China. Bom, a China tem também algo que se aproxima do monopólio. Não é monopólio, mas se aproxima do monopólio do processamento. Não é monopólio porque parte desses minerais pode ser processada fora da China. Mas quase nada, coisa de 10%. Então, quase monopólio. E quando a China coloca a mão sobre essas exportações e diz não irão para os Estados Unidos, e inicialmente não abastecerão o mercado global. Nós vimos aqui, certamente, o Ronald, a Clara, quem se interessa pelo assunto, acompanhou a preocupação manifestada pela Anfávia aqui no Brasil por falta de chips para a produção de veículos, o que poderia levar à paralisação. Mas muito material tecnológico que já começava a faltar, já começava a estabelecer vácuos na cadeia de suprimento global, eles voltarão ao mercado. Essa é uma consequência desse acordo. E há outros pontos importantes, porque aí está a fragilidade do acordo, porque nós estamos falando de terras raras. E vale notar que o Trump tem buscado alternativas, né? Na Austrália, na Ucrânia, mas nada disso se aproxima. A produção desses países nem sequer se aproxima daquilo que a China pode fornecer e que é vital para a economia destes dias, porque é vital para o setor industrial. E quando falamos em setor industrial, isso se espraia para tudo, para a produção agrícola, para uma série de serviços, inclusive tecnológicos. É vital. Ou seja, não há possibilidade de manter ativa, em pleno e normal funcionamento, a economia moderna sem esses materiais. E, claro, ao fato de que a China tornou-se a indústria do mundo, a fábrica do mundo. E desabastecimento não é só de materiais tecnológicos e minerais, mas também produtos manufaturados, produtos industrializados, sem os quais grande parte do parque fabril dos Estados Unidos para. Não tem como buscar alternativa. São parques fabris no nome, porque são linhas de montagem. O que é montado vem de fora e grande parte vem da China. Mas a China, por sua vez, ela impõe condições e é respeitada pelo Trump por isso. Porque, ao contrário do Japão, agora, esta semana, da Coreia do Sul, da União Europeia, soberbos, ao contrário daqueles que se ajoelharam e fizeram acordos que só são favoráveis para os Estados Unidos, que são péssimos,
para a população dessas regiões e desses países, como Coreia, como Japão, Filipinas, Indonésia. Fizeram acordos muito ruins. E a União Europeia como bloco. Acordos vexatórios, com traços pusilânimes. E a China não. A China foi dando resposta a resposta e foi respeitada por isso. E respeitada pelo Trump. Mas assim como para os Estados Unidos, mercadorias que saem da China são essenciais, e o mercado chinês é importante, como o caso dos produtores de soja, ao outro lado. A China sabe que nenhum mercado individualmente pode substituir o mercado consumidor dos Estados Unidos. Ela precisa do mercado consumidor, principalmente porque houve agora o reconhecimento na grande reunião, no grande congresso para definição do plano quinquenal chinês, o reconhecimento de que o mercado interno chinês ele sofreu desacelerações desde a pandemia. O crescimento continua, os números são positivos. Não há quadro recessivo, nada disso. Há crescimento do PIB. Este ano, entre 4,8% e 5%, talvez mais. Muitas vezes a China surpreende pela diversidade da economia. E alguns setores acabam puxando. Mas, para a China, qualquer crescimento inferior a 5% é um problema, é pouco. Pelos desafios internos. É um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É preciso empregar mão de obra, é preciso formar novos profissionais, é preciso um esforço contínuo, incontido, de renovação tecnológica. Não há país hoje que consiga fazer a inovação tecnológica no ritmo, na intensidade e na escala que a China consegue. Não há. Não há. E o governo americano sabe disso, o Trump sabe disso, os industriais americanos sabem disso, mesmo com a presença em território dos Estados Unidos das grandes centrais de produção tecnológica. E não só os gigantes, mas startups, eles chamam de economia privada, porque não tem ação em bolsa, né? Com sistemas internos de crédito, a Meta empresta bilhões para um sistema de produção de novas tecnologias, de ideias tecnológicas, de inovações. Mesmo assim, o resultado disso na produção econômica e na infraestrutura está muito distante daquilo que a China consegue hoje. Mas a China precisa, mais do que ela acreditava que precisaria em 2025, ela precisa do mercado dos Estados Unidos. Não há substituto para esse mercado. Isso levou ambos a um acordo. Necessidade mútua. Os Estados Unidos vão cortar de 20% para 10% a chamada taxa do fentanil. O noticiário tem muita coisa de que sai da China o opioide sintético. Não. O que sai da China é produto químico utilizado na fabricação desses opioides sintéticos, que são processados no México, principalmente, algo no Canadá, mas principalmente no México. E dali, esses pequenos assassinos, né, que são aqueles
aqueles pedaços ou pós. Você tem diversos formatos de fentanil, matando, só no ano passado, cerca de 48 mil pessoas nos Estados Unidos. É um flagelo. E a China, desde o primeiro governo Trump, quando esse tema foi levantado, e passando pelo governo Biden, a China garante que se esforça para que não haja contrabando desses produtos. Mas os Estados Unidos, seja no governo Biden, no governo Trump, nos Estados Unidos há uma visão diferente, de que a China pode sim deter. Basta querer. Não se sabe. O fato é que houve a redução e a promessa chinesa de intensificar seus esforços para impedir a exportação desse material químico. A taxa de 24% aplicada em Hong Kong e Macau, como todos sabem, voltaram a ser da China, voltaram ao domínio chinês, Macau e Hong Kong. Essa taxa foi suspensa por um ano. E a taxa total sobre produtos chineses caiu de 57 para 47. Aqui é um trunfo do Trump. Porque 47% é uma taxa brutal. E ele conseguiu manter essa taxa obtendo concessões da China. Nesse ponto específico, foi uma vitória do Trump. Porque a China não lidava com tarifas assim antes e agora continuará lidando mesmo com o acordo. É claro que aquela taxação adicional de 100% sobre produtos chineses, que o Trump anunciou em 10 de outubro e que entraria em vigor amanhã, ela foi cancelada. Aí foi o Trump que tirou o bode da sala. Taxas portuárias. Os Estados Unidos suspendem a investigação da seção 301. Aliás, o Brasil também é alvo de investigações do gênero. No caso da China, sobre setores marítimo, logístico e de construção naval. E a China suspenderá a taxação retaliatória da medida também por um ano. Ao acerto sobre a soja, mas há muitas questões adiadas, inclusive Taiwan. A China quer que os Estados Unidos parem de armar Taiwan, ou pelo menos na escala com que fornecem essas armas, hoje em dia, reduzam pelo menos o fornecimento de armas e parem de ameaçar com uma ação militar dos Estados Unidos se a China invadir Taiwan. E a China trata Taiwan como província rebelde e diz o seguinte: Taiwan pode se reintegrar plenamente à China continental quando quiser. Porém, se não o fizer, nós entraremos lá. Não há uma terceira opção. Uma negociação, uma possibilidade de independência. Isso não está nas considerações chinesas. Ou vem voluntariamente, ou haverá uma invasão. E não é Hong Kong. Taiwan é um território muito bem armado, muito bem defendido, mas, claro, poderia suportar por mais tempo, mas não indefinidamente, uma ação militar chinesa. A questão é o que farão os Estados Unidos quando isso ocorrer. E isso é um assunto suspenso. Não houve acordo. Pelo menos, se conversaram a respeito, Trump e Xi Jinping não anunciaram. Por que a fragilidade é inevitável? Porque ambos sabem que continuarão disputando territórios, mão de obra barata, riqueza natural e capacidade humana de produzir riqueza desde a natureza.
de transformar o bem da natureza em riqueza. Isso é feito com trabalho humano. E ambos disputam força de trabalho barata e riquezas naturais. Na África, na própria Ásia e na América Latina. É uma disputa imperial entre dois sistemas imperiais. Ambos com modo de produção capitalista. E, portanto, não se trata de uma decisão política. É um imperativo da natureza do capitalismo para a acumulação de capital. Buscar esses recursos que são cada vez menos disponíveis e força de trabalho humana barata. Essa disputa não será interrompida e provocará contendas maiores. Ambos sabem, consideram inclusive como muito difícil de se evitar um confronto militar em algum momento. Jornalismo. Bandeirantes.